Noites Brutais de 2022 é um daqueles filmes que, quando você começa a assistir, pode até achar que sabe para onde a história está indo, mas a verdade é que, quanto mais você se aprofunda, mais percebe que não tem ideia do que esperar. O filme começa de maneira relativamente simples, apresentando uma mulher que aluga uma casa por aplicativo e chega para se hospedar lá. Até aí tudo parece normal, mas logo de cara, há uma reviravolta inesperada, já há outra pessoa na casa. Esse ponto inicial cria uma atmosfera de desconfiança e tensão que só aumenta conforme a trama avança. O suspense se mantém constante, e a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer fica sempre no ar, o que é uma das grandes qualidades de Noites Brutais. É um filme que sabe manipular as expectativas do público, entregando surpresas a cada passo. A forma como a narrativa se desenvolve é um dos pontos mais interessantes. O filme começa com uma vibe de thriller psicológico, com a protagonista lidando com o desconforto de estar dividindo uma casa com um estranho. A atuação de Bill Skarsgård, o ator que faz o palhaço Pennywise nos filmes It, é crucial para criar essa atmosfera de incerteza. Seu personagem parece amigável e até simpático em certos momentos, mas, ao mesmo tempo, há algo de inquietante em sua presença. Como espectadores, ficamos o tempo todo nos perguntando se ele é confiável ou se está escondendo algo. Skarsgård tem uma habilidade única de jogar com a ambiguidade em seus papéis, e isso é muito bem aproveitado aqui. Ele traz uma camada extra de tensão para o filme, porque mesmo quando seu personagem parece estar ajudando, ainda sentimos uma leve desconfiança. Isso é uma marca registrada de Skarsgård, e Noites Brutais tira proveito disso de maneira inteligente. O que torna Noites Brutais diferente de muitos outros filmes de terror é a forma como ele muda de tom de maneira quase imperceptível. Começa com essa tensão psicológica entre os dois personagens principais, mas conforme o filme avança, novos elementos de terror são inseridos na trama, e o espectador é levado para direções inesperadas. Em determinado ponto, o que parecia ser apenas um thriller perturbador se transforma em uma verdadeira história de terror. É como se o filme estivesse gradualmente abrindo portas para um mundo cada vez mais sombrio e aterrorizante. E claro, é impossível falar de Noites Brutais sem mencionar a criatura sinistra que aparece em determinado momento da história. A introdução dessa criatura é feita de maneira brilhante, e sua presença eleva o nível de tensão a um ponto quase insuportável. A criatura sinistra que surge no filme é um dos aspectos mais perturbadores de Noites Brutais. Não é apenas uma figura monstruosa comum, mas algo que mexe com medos mais profundos, quase primordiais. Sua aparência é chocante, e o design dela é um dos melhores que o gênero de terror viu nos últimos tempos. Não é o tipo de monstro que você esperaria encontrar em uma trama como essa, o que torna sua aparição ainda mais impactante. O modo como ela se move, como é apresentada em cenas-chave, tudo contribui para criar uma atmosfera de horror absoluto. E o mais interessante é que, mesmo com a presença dessa criatura, o filme não perde seu foco principal, o desenvolvimento dos personagens e a forma como eles lidam com a situação extrema em que se encontram. A criatura é uma ameaça constante, mas não é o único elemento aterrorizante do filme. O verdadeiro horror de Noites Brutais vem tanto do sobrenatural quanto do comportamento humano. Um dos grandes trunfos do filme é a maneira como ele equilibra o horror psicológico e o horror físico. Desde o começo, o desconforto vem da interação entre os personagens, da incerteza sobre as intenções de cada um, e da crescente paranoia que surge quando se está em uma situação de vulnerabilidade. O filme constrói essa tensão de maneira muito eficaz, usando elementos comuns como uma casa escura, corredores estreitos, e sons vindos do porão para aumentar o medo. Mas quando a criatura é finalmente revelada, o horror físico entra em cena com força total. É um choque para o espectador, que até então estava envolvido em um terror mais sutil e psicológico. Essa transição é feita de forma tão suave que, quando percebemos, já estamos totalmente imersos em uma narrativa muito mais brutal e visceral. Além disso, Noites Brutais também se destaca pela qualidade de sua produção. A direção é precisa, e cada escolha estética parece pensada para amplificar o desconforto e a tensão. A casa onde a maior parte da trama se passa é quase um personagem por si só. O espaço é claustrofóbico, cheio de sombras e cantos escuros que parecem esconder segredos terríveis. A fotografia usa essas características a seu favor, criando imagens que são visualmente impactantes e cheias de simbolismo. A maneira como a luz e a escuridão são usadas no filme é particularmente eficaz. Há momentos em que a escuridão parece quase tangível, como se fosse uma força ameaçadora por si só. Isso adiciona uma camada extra de medo, porque o espectador nunca sabe o que pode estar escondido nas sombras.
Além de Bill Skarsgård, o filme conta com performances muito boas de outros atores. Cada um deles traz uma profundidade aos personagens, fazendo com que o espectador realmente se importe com o que acontece com eles. Isso é algo que muitos filmes de terror falham em fazer, criar personagens que parecem reais e que têm motivações críveis. Em Noites Brutais, até os personagens secundários têm momentos importantes que os tornam mais do que simples vítimas em uma trama de horror. Isso faz com que os momentos de terror sejam ainda mais impactantes, pois não estamos apenas assistindo a pessoas correndo de uma ameaça, mas nos importamos com elas e com o que acontece com elas. Isso é um grande mérito do roteiro, que equilibra muito bem a construção dos personagens com a tensão crescente. Noites Brutais também não se prende a clichês fáceis do gênero. Embora use alguns elementos familiares de filmes de terror, como a casa assustadora e a ameaça desconhecida, ele faz isso de uma maneira que parece fresca e inovadora. O roteiro brinca com as expectativas do público, subvertendo clichês em momentos-chave, e sempre mantendo o espectador na dúvida sobre o que vai acontecer. Isso faz com que o filme seja uma experiência muito mais dinâmica e imprevisível do que muitos outros filmes de terror que seguem fórmulas mais tradicionais. O diretor claramente entende o gênero e sabe como manipular o medo e a tensão de maneira inteligente. Em resumo, Noites Brutais é um filme que vale muito a pena ser visto. Ele oferece uma experiência de terror completa, que mistura o horror psicológico com o físico de maneira brilhante. É um filme que sabe exatamente o que está fazendo em cada momento. Para os fãs de terror, Noites Brutais é uma adição imperdível ao gênero.